Olá, meu nome é Francisco Souza. Vou apresentar esse trabalho, que é a aplicação do método HP Gaussiano na escolha de uma transportadora de frota leve. Esse trabalho faz parte do programa de graduação em Engenharia da Produção da Universidade Federal Fluminense e da disciplina Ferramentas Computacionais. O método HP Gaussiano ele é um método baseado, do método original do Thomas Saat, que é o do HP da década de 70. O HP é uma abordagem básica para tomada de decisão, sendo projetado de forma racional, com a finalidade de selecionar o melhor de uma série de alternativas, variadas, utilizando vários critérios com comparação par a par. Já nesse método, o HP Gaussiano, ele não utiliza a comparação par a par, como acontece no método original. Assim, a definição dos pesos nesse método é realizado por meio de um fator denominado como fator gaussiano, que será obtido por meio de entradas quantitativas das alternativas em cada um dos critérios em análise. E aqui então, claro, como que é feito isso? É definido os critérios em consonância com as alternativas para se atingir um resultado favorável aí ao tomador de decisão. Eu trouxe aqui um mapa rapidamente sobre o método HP Gaussiano, que é dos artigos que aparece aí no Litmaps, E aqui eu sugiro fortemente que acessem o canal da Casa de Pesquisa Operacional, onde tem também vários outros explicações de outros métodos aí de apoio à tomada de decisão. Passando aqui rapidamente sobre o método HP, é importante a gente explicar um pouquinho para que a gente consiga entender o HP gaussiano. Então, no HP, você tem a definição dos conjuntos de critérios e alternativas. Ali é feita a construção da matriz de avaliação, composta pelos conjuntos das alternativas de critérios, onde gera, então, essa matriz. Depois é feita a avaliação dos critérios, com as atribuições de julgamentos, de importância, teste de consistência, procedimento algébrico e obtenção dos vetores de prioridades. O objetivo disso é a obtenção das prioridades de critérios. Em seguida, é feita a avaliação das alternativas de cada um desses critérios, também com atribuição, teste e procedimentos algébricos, cujo objetivo é a obtenção das prioridades locais das alternativas de cada um desses critérios. Em seguida, é feito o processo de agregação das preferências, onde são feitas todas as ponderações dos vetores e as suas prioridades, ali em cada um dos critérios. No final é feita a soma de prioridades. O objetivo disso é a obtenção das prioridades globais das alternativas de cada uma das problemáticas. No método HP, então, ele compara as variáveis por pares, utilizando a escala de Saat, que é uma escala de julgamento absoluto, onde é feita a atribuição de valores intermediários entre dois julgamentos, o que representa a medida relativa de uma variável em relação à outra. E ali é feito isso através da escala de Saat pelo grau de importância ali dentro dessa tabela de reciprocidade. Isso feito par a par. Agora, falando propriamente dito do método HP Gaussiano, ele apresenta uma abordagem do método original, com base na análise de sensibilidade proveniente do fator gaussiano. Nessa abordagem é possibilitado a obtenção dos pesos dos critérios, mediante das entradas quantitativas das alternativas em cada um dos critérios em análise. E as etapas do método, ele passa pela fase 1, onde é estabelecida a matriz de decisão, depois é feita a normalização desses desempenhos quantitativo das alternativas de cada um dos critérios, é feito em seguida o cálculo na medida e desvio padrão das alternativas de cada um do critério, seguindo é feito o cálculo do fator gaussiano para cada um desses critérios, feito o processo de agregação das importâncias e depois a obtenção da ordenação das alternativas. Então ali vamos aplicar esse método com base na seguinte problematização. Na área de gestão de fornecedores de frota, a compra de pares decisores são de responsabilidade por fazerem estudos e análise de mercado para escolherem os melhores recursos tecnológicos e fornecedores da frota de caminhão.
com foco na excelência, qualidade e melhor custo-benefício. Desta maneira, escolhe-se ali o melhor fornecedor, né, que vai além das questões de custos e normas de segurança, pois cada fornecedor, ao sair do centro de distribuição, leva as ações de direção segura e comportamento dos seus condutores e identidade da instituição. Assim, escolher um fornecedor é uma grande responsabilidade. Logo, a motivação desse estudo é responder a contento qual seria o melhor fornecedor logístico de frota leve, utilizando-se da aplicação do método multicritério HP Gaussiano. Para levantar essa problemática, então, é feito através de um quadro de tomada de decisão chamado Catway. Tá? O objetivo é reunir pessoas, fazer estudos, levantamento de organizações, informações e responder perguntas e critérios, né, com o intuito de chegar às respostas para o projeto ou problema. Bem, aqui as etapas do método começa aqui, né, através, né, do levantamento dos critérios, né, e das alternativas. Aqui nós temos os critérios de custo, equipamento de segurança, gerenciadora de risco, tempo de vida, gestão de documentos e indicadores de performance. Desse levantamento de critérios, a gente então tem ali alguns valores, né, que são valores que foram apresentados, né, e ali então você tem as alternativas, né. Do lado esquerdo você tem as alternativas de 1 a 13, que seriam cada uma das transportadoras. Na segunda etapa é feita a normalização dos desempenhos quantitativos de cada uma dessas alternativas e critérios. Então, inicialmente, o que tem que se fazer aqui? Após ter a matriz de decisão, a gente precisa normalizar aqui, né, as colunas que são, né, monotônico de custo. Então, como que é feito isso? É feito o cálculo onde é dividido o 1 pelo valor de cada um desses critérios, né, e de cada uma das alternativas, principalmente do critério de custo e depois do critério tempo de vida útil do veículo. Após ser feito esse cálculo, utilizando a forma IJ1 sobre a IJ, você chega-se na matriz de decisão, que ficou desta maneira, ok? É feita a somatória aqui, seguindo. Na segunda parte, é feita a normalização dos desempenhos quantitativos alternativos dos critérios. Então, depois que eu já normalizei essa planilha aqui, né, essa matriz de decisão, agora nós temos que fazer justamente essa segunda fase, que é a normalização disso. E como que é feito isso? É feito através da função F3 de normalização, que é xAIJ sobre a IJ sobre a somatória de AIJ. Então, eu pego cada um dos critérios e divido pela somatória. Exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 0.001543 dividido pelo valor da soma. E eu chego nesse resultado de 0,075944. Na terceira fase é feito o cálculo da média e do desvio padrão. Então, eu calculo a média de todos eles e depois calculo o desvio padrão. Em seguida, essas são as fórmulas de média e desvio padrão. Depois eu faço o cálculo propriamente dito do fator gaussiano para cada um dos critérios, né? Então, como que é feito isso? Eu pego esse valor aqui, do valor de cada um do critério, por exemplo, 0,5297, e divido pela somatória do fator. Então, eu pego o valor do fator gaussiano, que é esse daqui, e divido pela soma de todos do fator. E eu chego nesse resultado de 0,05297. Depois eu faço o processo de agregação das importâncias, né? Como que é feito isso? Eu faço a soma dos produtos de cada uma das linhas em relação ao fator dos pesos. E eu chego nesse resultado, né, das somas ponderadas utilizando a fórmula. Bem, aqui nós temos a planilha totalmente normalizada, né, a matriz normalizada, com a média, com o desvio padrão, já com o fator gaussiano calculado e todos os pesos. Aqui nós entramos na fase final, que é a fase da ordenação das alternativas, onde a gente tem aqui em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, de acordo com o ranqueamento. Bem,
Além disso, né, podemos aplicar isso numa ferramenta computacional aqui da equipe de pesquisa, da Casa de Pesquisa Operacional, né, o Miguel, o professor Marcos Simões, que desenvolveram esse software para a aplicação disso. Então não precisa fazer isso manual, pode ser aplicado através dessa ferramenta. E a ferramenta traz as mesmas estruturas que nós temos ali, ó, o ranqueamento, não é, os critérios. Conclusão. A primeira conclusão é assim: a transportadora que apresentou melhor performance foi a transportadora número 9, né, com 14,88% de desempenho, seguido pela de número 11, com 8,58%, e a transportadora 12, com 8,15%, conforme mostra o gráfico. Em seguida, a gente tem aqui né, uma conclusão relacionada aqui também, que para o tomador de decisão, por exemplo, a HP Gaussiana apresenta outros pontos importantes de análise, como, por exemplo, o critério de custo, né, que, por exemplo, a transportadora que ficou em segundo lugar tem um custo menor do que aquela que ficou em primeiro lugar. Porém, no critério tempo de vida útil do veículo, a de número 1, que ficou, né, em primeiro lugar, tem menor tempo de vida, o que tornaria ela útil por mais tempo na companhia. Assim como na de número 3, por exemplo, que você tem que ela é mais nova do que a de número 1. Então veja que o método ele traz não somente a questão de ranqueamento e ordenação, como ele também te coloca ali em critérios de sensibilidade para você analisar aí de acordo com a necessidade do tomador de decisão. Depois, um terceiro ponto de conclusão, a gente pode observar que o critério de custo, que foi o que mais impactou na simulação, conforme mostra o gráfico, é interessante que outro critério monotônico de custo, ou seja, tempo de vida de veículos, manteve-se abaixo dos demais, que é esse daqui da linha. Tanto do fator gaussiano teve o maior índice. No fator gaussiano ele teve o maior índice, né? Por fim, conclui-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado, em responder à inquietação inicial da escolha de melhor transportadora com a aplicação do método multicritério HP gaussiano. Importante reforçar, né, que as metodologias de multicritério é uma técnica de tomada de decisão que auxilia na escolha de melhores alternativas em várias opções, considerando multicritérios e objetivos de conflito. Assim, caberá sempre ao decisor a melhor escolha. Muito obrigado e até breve.